Boa tarde a todos. Vamos direcionar o convite à nossa convidada do dia. Boa tarde. Boa tarde, professora Luciana. Hoje nós vamos falar pela Comissão do Contencioso Tributário e Judicial Administrativo e eu já encaminhei o convite à nossa convidada, a doutora Isadora. Já vamos dar início logo mais. Boa tarde, Camila, Ana Paulina. Boa tarde, doutor Lafayette. Sejam todos bem-vindos. A gente já vai iniciar. Foi. Boa tarde, tudo bem, doutora Isadora? Boa tarde, doutora. Então, vamos iniciar a live de hoje, pontualmente, né? Hoje, a ESA, por meio da diretora, a professora Luciana do Epipol, nos cederam espaço para que, por meio desse Instagram da ESA-PA, nós possamos dar continuidade à sequência de lives que a Comissão do Contencioso Administrativo e Judicial Tributário iniciou, já tem um tempinho. Hoje nós estamos na nossa quarta live. Para quem não nos conhece, sigam o nosso Instagram, @ccajt, e nós temos como missão, basicamente, e que nos diferencia da outra comissão, a comissão de assuntos tributários, é que nós temos como missão buscar realmente defender o direito do contribuinte, além de também suscitar o debate no âmbito tributário, que é o motivo pelo qual hoje nós estamos aqui. Nós já tivemos outras lives, para quem não acompanhou, pode acompanhar por meio do IGTV, do Instagram da CCAJT. Nós já tivemos o tema Medidas Tributárias adotadas para combater a crise econômica, com o Dr. Paulo Arthur Poe, Desafios, Perspectivas e Oportunidades Tributárias no Pós-Covid-19, com o Dr. Caio Takano, e Crimes Tributários em Tempos de Pandemia, com o professor Fernando Favacho. Hoje, o tema escolhido foi a respeito da tributação e tecnologia, para falar a respeito do panorama da economia digital. Nós temos a grande honra de ter conosco a advogada tributarista Isadora Mourão, bacharel em Direito pelo CESUPA, Centro Universitário do Estado do Pará. Ela possui LLM em Direito Corporativo e Governança Empresarial pelo Instituto Brasiliense de Direito Público e é pós-graduanda em Direito Tributário e Aduaneiro pela PUC em Minas. Só para situar, Isadora, nós temos aqui 40 minutos, tendo em vista o nosso limite de tempo pelo Instagram, tá? Você pode discorrer a respeito do assunto, conforme forem ocorrendo dúvidas, e se você tiver finalizado o raciocínio, a gente já parte para a solução dessas dúvidas, tá bom? Eu passo a palavra a você, fique à vontade, estamos em casa, tá bom? Certo, Dani, muito obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Ainda mais levando em consideração os nomes que estiveram com vocês antes de mim. Então, é uma honra de verdade poder participar e acrescentar aqui ao debate. Bom, o assunto é um panorama geral da economia digital, que é um tema que vem estando em alta há muito tempo, por mais que a digitalização tenha sido acelerada agora, no meio da quarentena, por causa do Covid, todo mundo teve que ficar em casa e aprender a utilizar as reuniões, videochamadas, já estava presente há muito tempo. E tinha uma certa ligação com a questão da tributação internacional, já que toda vez que a gente fala de economia, de uma forma geral, não tem como não falar do direito tributário. E a OCDE já vinha se preocupando desde 2013, quando começou a questão da discussão do BEPS, em como regularizar, no caso, toda essa mudança, todo esse avanço, como é que é fazer com investidores brasileiros que estavam investindo com empresas no exterior, coligadas, controladas, como seria esse lucro, como seria essa renda. E o Brasil ainda tem uma dificuldade maior, né? Porque nós não temos a dicotomia que existe nos outros países,
onde a tributação ela é baseada só no consumo e na renda. Aqui, a nossa tributação do consumo ela é dividida entre os entes federativos, por exemplo. Então, fica até mais complicado na nossa situação. As maiores dificuldades, como eu já mencionei com vocês anteriormente, é a questão da dificuldade de definir os conceitos, porque por mais que software, sistema operacional, estejam no nosso dia a dia, a gente utilize, saiba que existe, saiba que tem no celular e tudo mais, nós não temos definido o que é juridicamente e como isso pode entrar na tributação. A gente pode falar rapidamente a respeito do IPI, por exemplo, que o momento de ocorrência do fato gerador seria o momento da importação. E ele é aplicado para alguns softwares, mas a gente não sabe qual é o momento da importação de um software que vem dos Estados Unidos e entra no nosso computador, no nosso servidor aqui no Brasil. Não existe. E a base de cálculo é o valor aduaneiro. E o valor aduaneiro, no regulamento aduaneiro, diz que a base de cálculo seria o suporte físico. Mas nesse caso não existe um suporte físico. Como é que a gente vai fazer para tributar? São muitos detalhezinhos que acabam gerando, assim, dando espaço para muita discussão, para muito questionamento e muita coisa que ainda tem que ser resolvida. Nesse sentido, a OCDE, ela liberou no plano de ação número 1 do BEPS alguns dos desafios que ela acreditava que seriam os mais enfrentados por todos os países, né? Porque ela estava com 3 objetivos, no caso, que era coerência, substância e transparência. A coerência entre todos os países, porque na economia digital, nesse novo mercado, a gente deixa de ter aquele mercado local, aquela coisa física que a gente pode controlar, que tem suporte, e passa a ser algo global, que depende de todos os países. Não podemos tributar unilateralmente, só aqui no Brasil, tudo que envolve brasileiro, porque, por exemplo, sites. Podemos ter um site em português que vende aqui no Brasil, que oferece para o mercado brasileiro, mas que está com um servidor situado na Irlanda, por exemplo. E a gente não tem esse controle. Então, a OCDE buscava essa interação e desde 2015 está correndo atrás disso. Mas, infelizmente, apesar dos avanços de todos os países, ninguém chegou perto de alcançar os objetivos daquele plano de ação. E no meio disso tudo, com a pandemia, ainda surgiu uma nova guerra fiscal, né, entre os países, que eu cheguei a comentar com você mais cedo, a questão do Trump, que já vinham discutindo a questão da tributação de algumas empresas. Nós temos o caso da Apple, por exemplo, que na Irlanda tinha tributação de 0,0 alguma coisa, porque, de acordo com os tratados que eles respeitavam, os Estados Unidos não podiam tributar e a Irlanda também não podia, então a Apple se deu bem, porque era algo completamente digital, o meio era completamente digital. E, nesse sentido, a União Europeia já vinha meio que incentivando um novo modelo de tributação que tinha que sair, que era urgente, que tinha que vir, e acabou que ninguém chegou num consenso. E, no meio dessa confusão, ano passado, a França resolveu tributar unilateralmente as empresas americanas que estavam atuando na França, por meio dos sites, por meio eletrônico, e o Trump ficou um pouco chateado com essa situação, porque na cabeça dele só quem tributa as empresas americanas são os americanos, e aumentou de uma forma absurda a alíquota dos champanhes e artigos de luxo, que são os mais consumidos pelos franceses. E agora a gente está nessa discussão, a OCDE voltou a debater, a França liberou em janeiro, eu acho, agora de 2020, o Inclusive Framework, que é um novo modelo de tributação, e ela separa a tributação para o país que consome, no caso aqui no Brasil, o Zoom. O Zoom veio para o Brasil agora, veio para o Brasil não, né? Já existia no Brasil, mas a gente passou a consumir mais o serviço do aplicativo agora, em meio da pandemia. Então, a gente está, inevitavelmente, gerando mais renda. O Brasil foi um dos países que mais gerou renda e foi o mais responsável pelo aumento das ações do Zoom esse ano. Só que o Brasil não pode tributar, porque a empresa não está aqui, não tem um estabelecimento permanente aqui, que é o termo que a gente usa, o site não pode ser utilizado como estabelecimento permanente, então o Brasil não tem como tributar, não tem como ganhar em cima de toda essa renda que está gerando. E esse modelo oferecido pela França, que está em discussão, ele dá, na verdade, 3 opções de tributação para o país sede, para o país que está recebendo o serviço e está gerando essa renda. A primeira é como se fosse uma participação nesses lucros, que no caso seria até a opção mais vantajosa se o assunto for arrecadação. A segunda é como se fosse uma taxa de caução para entrar aqui o aplicativo ou a empresa, ou seja lá o que for, teria que pagar um valor, um montante, uma taxa para poder exercer, e a partir daí nós não teríamos mais o que fazer.
e a outra seria, a categoria C, no caso, seria em relação à porcentagem, de acordo com os países que têm investimento, que estão investindo naquela empresa. E por aí vai. A questão é que é tudo muito incerto, né? E a gente acaba não tendo segurança jurídica nenhuma. E esse foi o objetivo do plano de ação do BEPS, foi trazer para a gente uma segurança jurídica na tributação. Já que antes da economia digital, esse assunto é antigo, até em termos de investimento, os brasileiros não têm segurança de quanto de lucro vão ter se investirem no exterior, por exemplo. Porque as alíquotas são diferentes, o Brasil quase não faz parte de tratados nesse ponto. O nosso preço de transferência, por exemplo, tem um método de apuração que vai de contra a todas as recomendações da OCDE e tudo que é utilizado pelos tratados da OCDE. Então, existe uma grande necessidade do Brasil se adaptar, mais do que nunca, né, a nossa reforma tributária. E, nesse sentido, eu acho que eu cheguei a comentar contigo que eu estava na dúvida se com a pandemia vinha o empréstimo compulsório, se ia ter o imposto sobre grandes fortunas, a gente ficou nessa dúvida, acabou que não teve nenhum nem outro, e o que está sendo discutido é a questão de tributação dos superlucros das grandes empresas, justamente da era digital, porque o que a gente tinha antes de físico, de segurança, de palpável, não existe mais. Agora está tudo armazenado em nuvem e é transmitido na velocidade da luz e a gente perde um pouco do sentido em relação a isso. Eu quero fazer apenas uma complementação, peço licença, Isadora, porque hoje a gente está na plataforma da ESA. A grande maioria aqui dos nossos colegas não tem atuação no direito tributário, então só para situá-los, a nossa discussão de hoje é para falar justamente do avanço da tecnologia e a substituição que nós estamos vivenciando há cerca de 20 anos aproximadamente para a era digital, no qual nós estamos saindo do meio físico, estamos ingressando no meio virtual. Então, todas essas situações que foram elencadas pela Isadora demonstram exatamente a dificuldade no direito tributário no ato da tributação. Então, a discussão hoje, ela envolve, no âmbito do direito, obviamente, vai interferir e muito, e no âmbito do direito tributário, principalmente, porque aqui a gente tem que primeiro saber qual vai ser o elemento que vai ser valorado para eu saber que ocorreu aquele fato gerador que vai seguir a hipótese de direito tributária, efetivamente, me permitir cobrar a tributação. Tá? Então, são situações novas, a gente está vendo aí armazenamento nuvem, streaming, software, que eu penso que vai abordar daqui a pouco, né? A gente chegou a falar. Mas, basicamente, no direito tributário, a dificuldade é essa: normatizar para poder cobrar. No brasileiro, a gente não tem como. Travou? Estão me ouvindo? Travou só a imagem, Dani. Aqui, pelo menos. Normalizou. Agora foi. Foi? Travou de novo. Agora tá. Pronto. Do direito, a gente não tem como, do direito tributário, a gente não tem como passar a cobrar algo que inexiste na legislação. A gente precisa estar dentro do campo da tributação, que a gente pode falar. Não é no campo da não incidência, é dentro do campo da incidência. E é exatamente esse o viés, a perspectiva, a discussão, o debate que hoje a Isadora está levantando para a gente e apresentando. É um cenário muito atual, como ela mesma acabou de abordar, e além de ser muito atual, é algo que a gente ainda não tem uma jurisprudência sedimentada. Pelo contrário, está sendo debatido, principalmente os tribunais superiores. Tá? Aí, só elencando, só puxando já o que tu falaste, Ziz, a respeito do relatório de 2015, eu não sei se é o mesmo falar ainda há pouco. Mas eu achei muito interessante... Olhei. Não foi o mesmo. Não? Opa, não. Não, foi o ponto de partida para ele, no caso. Foi de 2015, o plano de ação número 1. Se eu não me engano, eles estão no 5. Eu vi que é o plano número 1, de fato. E eu achei muito interessante Dani, tá. Porque a OCDE fez algumas recomendações para que possam ser adotadas pelos países.
países que têm essa dificuldade aí. E comentar previamente, que foi a respeito do combate à simulação e planejamentos abusivos, o ato da tributação, a reforma... Falando aqui. E com relação também à Okay. revisão das regras de preços de transferência, que chegasse a abordar muito bem ainda há pouco a respeito da dificuldade aqui, principalmente no Brasil, justamente para afastar e para não permitir uma possível bitributação, tá? Aí eu volto a palavra para a professora. Na verdade, eu achei muito curioso que em 2019, em julho de 2019, eu não tinha conhecimento disso, mas fazendo algumas leituras a respeito, eu achei muito interessante. A França, ela veio trazendo uma taxa, até então eu vi que foi em 3%, sobre as receitas, que venham abranger a renda alcançada pelas empresas de tecnologias maiores, que a gente viu, a Amazon, Facebook, Apple e Google. Achei muito interessante porque eles deram o primeiro passo a respeito da ação dessas grandes empresas. E o Reino Unido também pretende instituir um tributo semelhante. Visualizas? Oi. Pode só repetir a pergunta, porque travou aqui, eu não consegui escutar. Né? Depende desses meios tecnológicos. Não, eu tô... Tá. Com relação à tributação... Tá, peraí. Pronto. Oi, voltou? Tá, agora tá. Pronto, eu acho que eu cheguei a escutar a tua pergunta. Eu vou voltar. Por favor. Tá, vamos lá. Eu dei uma olhada a respeito da tributação que a França está realizando em 3% em cima da renda das grandes empresas de tecnologia como Google, Apple, Facebook e Amazon. Isso. E é uma lei super recente, de 24 de julho de 2019. O Reino Unido também está pretendendo adotar medida similar. Tu tens conhecimento a respeito de uma outra medida com esse viés de tributação a nível mundial? E ainda, qual é a perspectiva no âmbito do Brasil a respeito desse tipo de tributação? A gente viu a tributação um tempo atrás com relação ao ingresso, por exemplo, do Uber aqui no Brasil. Sim. Deu uma grande repercussão a nível nacional, principalmente o embate que eles tiveram quando ingressaram no Brasil com os taxistas. Então, eu passo a palavra à sua pessoa. Tá, em relação a essa tributação da França, como eu falei, a França ela acabou iniciando uma guerra fiscal, que movimentou todo mundo, mas era um pontapé necessário, pelo menos da minha opinião, para dar sequência a todas as recomendações do BEPS, da OCDE, que são necessárias para a gente agora. O Brasil, ele está com um projeto de lei, o projeto de lei 8.795, se eu não me engano, agora de 2020, e ele inclusive chamou a atenção do Trump e dos Estados Unidos de uma forma geral, porque ele estava visando tributar as empresas americanas que estavam vendendo para os brasileiros agora, no meio dessa pandemia, no meio dessa quarentena, veio esse projeto de tributação. E isso acabou dando um alerta, no caso, para a OCDE, já que já estão discutindo essa questão da França. A União Europeia, pelo que tudo indicava, seria a primeira a montar esse modelo de tributação. Só que acabou dando para trás e a França tomou a frente em relação a isso. Mas esse projeto de lei que eu mencionei, ele acabou fazendo com que o Brasil fosse investigado pela OCDE agora. São 9 países que os Estados Unidos estão investigando em termos de para evitar a bitributação e, enfim, para evitar a carga tributária altíssima em relação às empresas americanas. E como o Brasil já estava visando fazer isso, já tinha um projeto de lei que vai muito além daquela tributação de lucros no exterior, que é a parte da economia digital, que ninguém utiliza, quem não...
não tem muito conhecimento sobre o assunto, o Brasil não poderia tributar o lucro de uma empresa sediada no exterior, mesmo que o investidor brasileiro tivesse uma certa porcentagem dessa empresa, de forma societária. Então, o que é que o Brasil fez? Para calcular o lucro que esse investidor brasileiro tem, já que a gente não tributa o dividendo no fim do ano, quanto as ações do Brasil valem nessa empresa em determinado momento, avaliar quanto teve de valorização até o fim do ano, e essa diferença seria considerada lucro e seria tributado aqui no Brasil. O que, de certa forma, não é vantajoso para nenhum dos lados, visto que quem trabalha com direito empresarial, quem tem uma certa noção, entende que o lucro da empresa, no caso a equivalência patrimonial dela, o valuation, ele não necessariamente quer dizer lucro, quer dizer dinheiro disponível. E às vezes, se esse dinheiro for retirado, pode inclusive quebrar a empresa, porque a gente não tem noção da quantidade de passivos que ela tem. E o Brasil está tributando isso de qualquer jeito. Então, chamou a atenção dos Estados Unidos. A meu ver, é uma situação muito delicada, porque o Brasil ele tem que ver tecnologias daqui para frente para crescer em termos de tributação, em termos de arrecadação. Ele precisa estar de acordo, não digo nem de acordo com tudo do BEPS e da OCDE, mas precisa ter um mínimo de coerência com os princípios dos tratados para poder manter uma relação saudável. Porque, com a situação da França que a gente tem como exemplo, o Trump deu uma retaliação. Ele aumentou a alíquota de tudo que a França consome. Então, a gente não pode se achar tão especial ao ponto de acreditar que se a gente fizer o mesmo, tributando até mais, não vai vir nenhuma retaliação nesse sentido. Mas é uma discussão já política, que vai além do modelo de tributação especificamente. Mas que deve também ser levado em consideração, sem dúvida nenhuma. Voltando para o tema anterior, a conceituação ela é importante. A gente pode ter em mente que todo mundo aqui sabe o que é um software, todo mundo já utiliza de algum, a gente tem aplicativo, a gente mexe com isso o dia inteiro. Ninguém sabe ao certo como, quem sabe qual se deve incidir ISS, por ser um serviço, ou se deve incidir ICMS, por ser uma mercadoria. E por mais que a gente tenha aquela noção básica de, se for feito de forma personalizada, se tiver a prestação de um serviço, algo mais dedicado para o cliente, é ISS. E se for padronizado, como a licença da Microsoft, do Word e tudo mais, seria ICMS, por ser uma mercadoria. Isso não é suficiente, porque se você for ver os julgamentos da Receita Federal, já tratando da prática mesmo, em cada julgamento é utilizado um critério diferente. Então, nem com isso a gente tem segurança. Tem julgamentos que foi decidido se era ISS ou ICMS por tempo em que o programa estaria disponível para o usuário. Não, se é por um ano, tudo bem. Se é por 6 meses, se é pago mensalmente, não há transferência do domínio. Então, não é venda, não é mercadoria, é prestação de um serviço. Em outras situações, foi só o nível, se é personalizado ou não é. Teve questão de se era fornecido ou não a chave do produto. Então, são mais de 7 critérios diferentes que a Receita Federal utiliza para julgar esses casos, o que deixa a gente num limbo, né? A gente não sabe o que fazer e não tem nem como se planejar, falando de cliente, quando a gente tem, fica difícil estabelecer qual a melhor estratégia. E aí eu levantei a hipótese dos royalties, né? Que foi uma questão que foi levantada pela Receita em 2005, na solução de consulta número 71, mas como as soluções de consulta, teoricamente, elas têm um peso vinculante para a Receita Federal em seus julgamentos, foi aplicado já em alguns casos, tanto de revenda quanto de venda para o consumidor final. E foi para aquela história de, todo software, seja ele personalizado ou não, seja ele padronizado ou não, ele precisa de uma licença para ser comercializado, a licença do uso, que é protegida pela lei do direito autoral. Então, se a comercialização ela não é de fato de uma mercadoria, para o nosso conceito que a gente tem na legislação até agora de entregar algo para alguém, de haver a transferência de algo corpóreo, e se também não tem a prestação de serviço, porque quando você vende o software para alguém, não tem uma pessoa por trás, não tem, enfim, uma pessoa física
na verdade, acompanhando toda a movimentação, toda a ação que você faz, tudo que você coloca lá naquele aplicativo, e é comercializado por meio de uma licença de uso, de uma cessão de um direito autoral, não deveria incidir nem o ISS nem o ICMS. Seria royalty. Então, como é que a gente fica nessa situação? Porque o Brasil não pode, sim, por mais que essa seja a melhor alternativa para a gente, ainda mais que trabalha com empresa, que quer ver alternativa com menos tributação para o cliente, como o nosso cliente vai gastar menos, a gente sabe que para o Estado como um todo isso é inviável. Não existe essa possibilidade de não tributar toda essa economia digital. Então, a gente precisa, sim, estabelecer alguns conceitos, não só para a segurança de aplicação, de julgamento, de saber o que está fazendo ou não, mas para evitar tanto a bitributação quanto um incentivo a um planejamento tributário abusivo, que acaba sendo o que mais ocorre em decorrência dessa insegurança com as grandes empresas. As empresas pequenas, de pequeno e médio porte, que não têm condição de visualizar esse mercado como um todo, de forma global, de forma mundial, acabam sendo tributadas por operações pequenas, enquanto as grandes empresas estão utilizando de planejamentos tributários abusivos e extremamente fortes, eu vou utilizar a palavra abusivos, mas o que é abusivo aqui no Brasil não é abusivo lá fora. Então, vamos dizer assim, mais agressivos nesse caso, os planejamentos tributários. Acaba que essas grandes empresas não são tributadas. E o pequeno e o médio empresário acaba tendo uma dificuldade maior de se estabelecer e de se manter no mercado. E esse é um outro ponto que o plano de ação do BEPS levantou. A nossa necessidade de regulamentar e de normatizar as coisas, ela vai muito também para garantir a concorrência, para garantir a livre concorrência e manter todos os empresários e todas as empresas e todas as grandes ideias no mercado. Opa. Sim. E Isa, tu pode comentar a respeito daqueles... Por meio do teu Instagram, tu tem suscitado muito esse debate a respeito da tributação digital e tudo mais nessa nova era que a gente está vivenciando, sim. das dificuldades também. Tudo está relacionado ao plano de ação do BEPS. E ele estabeleceu, quando ele foi pensado, lá em 2015, para os países seguirem de uma forma geral, ele tinha 3 pilares, eram 3 princípios no caso. Era a coerência, a substância e a transparência. A coerência vinha em relação a trabalhar de uma forma conjunta, todos os países sentarem, realmente conversarem, as autoridades tributárias de cada um, para estabelecer um método de tributação que não fosse nem abusivo, nem muito vantajoso, tanto para o país sede, no caso, o país que tem a empresa sediada, quanto para o país que consome aquele serviço. Porque também tem aquela discussão que, devido à ausência do estabelecimento permanente, que era o que a gente usava como base, pelas empresas e programas não terem uma filial aqui no Brasil, se a gente poderia considerar um site ou um servidor com estabelecimento permanente. Então, a coerência ela vinha nesse sentido, de conversar e ver como todos os países poderiam ganhar sem tributar excessivamente e também fomentando o investimento, né? A troca de informações, já que agora, inevitavelmente, é tudo global. O segundo princípio era a questão da substância. E a substância puxa até a LGPD, que todo mundo vem discutindo há muito tempo, que é a questão da qualidade das informações. Porque não é simplesmente regular conceitos, fechar aquilo numa caixinha, porque a gente sabe que tudo isso é mutável, entendeu? A economia digital, o mundo digital hoje em dia, ele abre para a gente infinitas possibilidades. Então, tem que ter noção também que até esses novos conceitos, a nova normatização, ela vai ter que ser constantemente adaptada, porque o avanço não tem um limite, não tem um parâmetro, não tem um teto máximo. Então, seria para organizar a qualidade das informações fornecidas e o armazenamento delas também. No sentido, claro que ajuda, com certeza, na hora de tributar, mas para as pessoas terem segurança de tudo que elas estão compartilhando. E o terceiro princípio, o terceiro ponto, seria, no caso, a transparência. Não transparência de deixar aberto, deixar à disposição de todo mundo tudo que tu comunica, tudo que tu produz. Mas transparência no sentido de todos os países terem noção do que o outro tributa ou com base no que o outro tributa. E daí vem de novo aquela dificuldade que o Brasil tem por utilizar métodos para
parâmetro do preço de transferência, por exemplo, diferente daqueles que são utilizados no resto do mundo. Então, essa adaptação, são esses os 3 princípios que estão norteando esse novo modelo de tributação da economia. Sim. E tu acabaste falando em um ponto que eu havia até colocado aqui, focada, na verdade, em uma pergunta, um questionamento. Com relação à tributação no Brasil, Sim. Primeiro, com relação à definição clara do conceito de estabelecimento permanente, qual seria essa necessidade dessa definição? Mas chegaste a pontuar ainda há pouco Sim. a respeito. E que, para possibilitar, inclusive no que tange a tributação de e-commerce, por exemplo. Por quê? Nos e-commerce a gente sabe, como o AliExpress e outros aí, eles não possuem instalação física nem agente no Brasil, então, portanto, de acordo com esse entendimento, não haver Sim. previamente estabelecido o que seria o Com certeza. conceito desse estabelecimento Em relação ao estabelecimento permanente, ficaria, essa foi uma discussão que não meio que surgiu aqui no Brasil. Ela começou lá na União Europeia, no sentido, e com a França, mais uma vez, envolvida nisso, no sentido de que um site, vamos falar aqui no Brasil, a gente imagina o AliExpress e ele está vendendo para consumidores no Brasil. O Brasil não pode tributar por não haver um estabelecimento permanente, por não saber aonde há a ocorrência desse fato gerador, de que estado ele deve cobrar, para quem deve ser pago o tributo. Levantaram a hipótese de que o site em português seria equivalente a um estabelecimento permanente, aquele local físico que a gente tem a segurança de tributar. Só que a OCDE se manifestou, a jurisprudência veio, todos os países brigaram e decidiram que, para fins de economia digital, um site não pode ser considerado estabelecimento permanente. Em contrapartida, o servidor pode. Só que isso continua deixando a nossa situação em aberto e uma incerteza muito grande, porque a gente sabe que existe a possibilidade de um aplicativo de uma empresa ter um site com um servidor situado nos Estados Unidos, em português, e vender não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Então, para a gente, a tributação ela continua incerta. Em relação ao e-commerce, ir para a tributação internacional é um passo, inclusive, muito grande. Falar do AliExpress, né, que vem tudo da China, que a gente espera tanto tempo para chegar e passa pela alfândega. Todo mundo acho que já tem uma noção do problema que é isso. Mas, recentemente, que a gente resolveu a questão do e-commerce entre estados brasileiros, que era aquela questão de que o ICMS antigamente era 100% para o estado onde estava situada a loja, o estabelecimento permanente. Então, tinha aquela nossa guerra fiscal interna, onde quase todas as lojas queriam estar em São Paulo e Minas, porque a alíquota era menor, e vendiam para os outros estados, só que só recolhiam o imposto para Minas e para São Paulo. Estados como o Norte, por exemplo, não arrecadavam nada. E apesar de serem considerados um dos estados mais pobres em termos de arrecadação. E nesse sentido, teve aquele programa de transferência, né, que foi 80% para o estado onde está o fixo o estabelecimento e 20% para o destino da compra. E foi feito de forma gradativa até que agora foi estabelecido. Mas, assim, apesar da gente saber que é uma discussão muito antiga, não é de hoje que a gente compra mercadorias de outro estado, não é de hoje que a gente encomenda coisas de outros lugares. Foi só agora, em 2020, que terminou esse período de transição. E isso falando dentro do nosso país. Quando a discussão ela passa para o AliExpress, por exemplo, ela vai muito além disso, porque é a tributação internacional. E a gente ainda não conseguiu estabelecer conceitos para a tributação física. Imagine para aquelas situações onde não existe nenhum suporte físico, não existe nenhum funcionário por trás, porque a gente também tem que, querendo ou não, aceitar que a tendência é que programas trabalhem e que processem tudo aquilo sozinhos, não vai ter uma pessoa para avaliar o caso a caso, pode até ter um alerta ou outro que chame um técnico para avaliar, mas no geral não possui mais isso, é só o vendedor no caso.
E acompanhando todo o teu discurso ainda há pouco, o que eu acho mais interessante é que, para a gente conseguir dirimir muitas dessas situações da tributação nessa nossa era digital que a gente está passando agora, Sim. enfim, havendo essa mutação, é muito importante para o direito tributário a gente saber qual seria identificar, na verdade, essa manifestação de riqueza passiva da tributação em si. E para a gente poder chegar lá, a gente tem que primeiro ter um conhecimento prévio a respeito da tecnologia que a gente está analisando. Então, se a gente está diante de situações novas, a gente primeiro tem que ver como é que funciona essa nova tecnologia para poder enquadrá-la numa possível tributação aqui no Brasil. Isso foi algo que me chamou muita atenção, na verdade. E também um ponto-chave que eu achei mais interessante, na verdade, é que essa mudança na sociedade que a gente está acompanhando, e principalmente nessa questão da tributação, que a gente não está conseguindo acompanhar toda essa evolução da sociedade, é que existe uma necessidade muito clara, muito latente, de que a gente tenha que vir, sim, fazendo operações legais e regulamentar, de fato, o que a gente não tem até então. Porque somente nesse momento a gente vai conseguir, de fato, tributar. E haver atender, na verdade, o princípio da igualdade aí para todos serem tributados. Específica não. Eu acredito assim que assim, minha conclusão ela é mais de uma forma geral, da necessidade da gente estar atento a essas inovações, de continuar acompanhando, de continuar questionando o que está por trás disso e não só aceitar o que nos é entregue. Porque, como a gente mencionou no decorrer da live, todos esses conceitos não são novos para a gente. Eles estão presentes na nossa vida de uma forma que a gente nunca nem parou para pensar em como conceituar eles, de tão comuns que eles são. Só que a gente, quando surge a necessidade de adaptar um negócio jurídico, de trazer uma segurança maior para dizer, olha, em caso A, a gente vai por tal caminho, e em caso B, a gente vai ter que procurar outra alternativa, a gente não encontra. Então, é mais uma vez reforçar a necessidade de regulamentação, reforçar a necessidade de controle das informações e do que a gente consome de uma forma geral e como a gente consome para depois saber como tributar. A questão dos royalties, mais uma vez, que eu falei anteriormente, ela tira a incidência do ICMS e do ISS, mas ela pode ser tributada por meio de PIS e COFINS, por exemplo. Então, não é fugir da tributação, não é procurar um planejamento tributário louco que faça com que você não pague nada, porque vai encarecer o custo de tudo que se consome. Mas sim olhar com calma e ver o que é mais vantajoso para o Estado de uma forma geral, para poder manter os custos da operação, que também não são baratos. A gente fala assim, a gente acha que as empresas lucram muito, as empresas tecnológicas e os meios digitais, mas eles também têm seus custos de tecnologia que não são baratos. A inovação ela precisa de investimento, ela precisa ser fomentada e precisa ser estudada. Não adianta a gente só absorver o que vem de bom e não fazer nada para manter essa situação, para manter todo esse avanço, para fazer com que ele continue crescendo. E também para garantir segurança para os contribuintes, né? Que eu acho que tem que ser o nosso foco. E, infelizmente, o fisco no Brasil, de uma forma geral, pelo fato da nossa tributação ela ser setorizada, ser dividida pelos entes federativos e a gente não ter nada solidificado como se fosse uma coisa una, além do simples para as pequenas empresas, o nosso fisco comete muitos abusos. Às vezes, por não ter acesso às informações da forma correta, às vezes por querer tributar e não saber como, falta de informação, falta de noção de como prestar as informações de forma correta, de como colocar as declarações. Não vamos longe. Tem gente que não sabe como declarar o imposto de renda, que é algo necessário todo ano, não é novo, não é tecnologia, não vai muito além, mas precisa recorrer a outras pessoas. Então, é realmente estudar e garantir com que isso seja feito da melhor forma possível. Não estou ouvindo, Dani. Agora foi. Agora tô. Tava cortando ainda agora.
Perfeito. Bom, eu acompanho, eu não vi nenhuma dúvida. Sim? Eu acompanhei aqui os comentários e não vi nenhuma dúvida dos participantes. Bom, participantes. Então, com isso, a gente está com aproximadamente 40 minutos de live, tá? Eu vou finalizar, então, portanto, te agradecendo imensamente, Isadora, pela tua participação, pela disponibilidade do teu tempo, tá? Muito obrigada em nome da ESA, em nome da OAB, por meio da nossa diretora, a professora Luciana, por meio do nosso presidente, o doutor Roberto Campos, muito obrigada pela tua disponibilidade. Nós temos aqui discussão nesse debate, que na verdade é um assunto muito extenso e é um assunto que, na minha opinião, é possível de ser muito mais, melhor abordado, não nesse período. Existe um projeto que nós estamos finalizando com uma OAB do Sul, para que a gente possa dar prosseguimento, tá? E assim que a gente tiver finalizada aí essa tratativa, a gente vai divulgar nas redes sociais, tá, da comissão. Eu espero que tenha sido proveitoso para quem acompanhou. Sem dúvida, a gente está aí diante de uma novidade, não tão novidade, mas para fins de tributação é novidade, um debate recente. Espero que tenha sido proveitoso para quem despendeu um pouquinho do seu tempo. E eu agradeço a participação de todos. Eu os aguardo na próxima semana, na live que nós teremos lá no Instagram da comissão, @ccajt, o assunto já Pode deixar. totalmente finalizados e tudo mais. A gente também vai divulgar a partir de então, a partir de amanhã, tá bom? Eu agradeço novamente a participação de todos. Conto